Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então estamos aqui hoje para nossa próxima aula de eletrostática, né? Ontem a gente vimos sobre o primeiro processo de eletrização, que é atrito, vimos também o processo de contato e agora a gente vai ver sobre o processo que se chama indução e vamos fazer alguns exercícios. Então vamos à aula. Bom, o seguinte, na aula de ontem nós vimos dois processos que acontecem quando nós aproximamos um objeto carregado de um corpo neutro. Nós vimos isso tanto para os condutores quanto para os isolantes. Para os condutores, o processo se chama indução. Então, isso aqui é só uma revisãozinha rápida da aula de ontem. Então, eu tenho aqui um objeto B condutor, né? Ou seja, o condutor nós vimos que tem uma quantidade enorme de elétrons livres e esses elétrons eles têm mobilidade, né? Eles podem se mover dentro do material e ele está aqui sob uma base isolante, né? Essa base, gente, ela tem que ser isolante pelo seguinte, que se essa base for condutora, esse objeto vai descarregar. Então, por exemplo, se a gente fornecer uma quantidade de carga para ele, né? Está neutro, forneceu carga. O que vai acontecer se essa base for isolante? Essa carga ela tende a escoar por esse condutor e acaba neutralizando esse objeto. Então é por isso que nos exercícios eles sempre frisam essa informação. Temos um condutor carregado sobre um suporte isolante, ou temos um objeto neutro sobre o suporte isolante. Então, a importância do suporte isolante é manter esse corpo carregado se estiver carregado, tá? Então, beleza. O que é a indução, então? Só revendo aqui. A indução é o seguinte, quando a gente aproxima o indutor, nesse caso aqui carregado negativamente, essas cargas negativas vão repelir, vão afastar os elétrons dessa extremidade aqui direita para a extremidade esquerda. Então, na extremidade esquerda vai ficar cheia de elétrons, né? Vai ficar com um excesso de carga negativa. E de onde esses elétrons saíram, obviamente, fica um excesso de carga positiva. Então, as cargas elas se separam. Ó. Então, essa separação de carga que acontece nos condutores, na presença do indutor ou do corpo carregado, nós chamamos de indução. Então, eu quero frisar aqui que a indução é só essa separação de cargas, tá? Esse corpo aqui continua neutro, né? Se eu afastar o indutor, essas cargas elas voltam de onde elas saíram e esse objeto volta a estar do mesmo jeito que ele estava inicialmente, com essas cargas distribuídas de forma aleatória. Então, isso aqui se chama indução. Mas nós podemos usar da indução, dessa separação de cargas, para conseguir eletrizar o corpo. O que a gente viu ontem? Um corpo ele pode estar eletricamente neutro, quando ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, ou ele pode estar eletrizado ou carregado eletricamente, é a mesma coisa, né? E para isso a gente pode fazer isso de três maneiras: atrito e contato, que a gente viu na aula de ontem, e por indução, que é o terceiro processo. Então, vou com calma para vocês entenderem. Aqui tem 3 passos para se eletrizar o corpo. No primeiro passo, nós temos um corpo condutor, tá? Apoiado numa base isolante. Para que serve a base isolante? Para impedir que essas cargas se escoem aqui para a Terra ou para outro lugar, tá? Só tem uma observação importante, que o único material que não pode ser usado como base isolante aqui, apesar de ser isolante, é o vidro. Por quê, professor? Porque o vidro ele acaba acumulando umidade, acaba acumulando umas gotículas de água aqui, e através dessas gotículas de água o corpo acaba sendo neutralizado. Então esse objeto tem que ser isolante. O único isolante que não pode ser usado como base aqui é o vidro. Não, espero que tenha ficado claro. Tá, então vamos à experiência, vamos aos processos. Então, a primeira coisa é, eu tenho objeto neutro aqui,
ou seja, a mesma quantidade de carga positiva e negativa, e eu vou aproximar o corpo negativamente carregado. Então, o que vai acontecer? Indução nesse objeto. Então, como esse corpo está negativamente carregado, os elétrons vão ser repelidos. Carga negativa repele carga negativa. Então, eles vão se acumular na extremidade direita do condutor. E na extremidade esquerda vai ficar um excesso de carga positiva, tá? Beleza. Por enquanto, as cargas só foram separadas, ou seja, ocorreu a indução. Mas esse objeto continua neutro. Tá. E aí, como que a gente faz para aproveitar essa separação de cargas e eletrizar esse corpo? Aí nós conectamos aqui, ó, o que nós chamamos de fio terra, tá? O que é um fio terra? É um material condutor que liga a esfera até a Terra. A Terra, gente, é um mar de elétrons. Ela está disponível tanto para receber elétrons ou para fornecer elétrons para o corpo, dependendo da situação. Nesse caso aqui, como a face direita tem um excesso de elétrons, esses elétrons vão acabar escoando através do fio terra, né, para a Terra. Então agora vamos entender o processo. A esfera estava neutra na primeira figura. Por causa do indutor, as cargas foram separadas, mas ela continua neutra aqui. Agora, no terceiro caso, na terceira figura, a esfera neutra está perdendo elétrons, né? Então, se depois de algum tempo a gente cortar o fio terra e afastar o indutor, o que vai ter acontecido com a nossa esfera que estava neutra? Ela estava neutra e perdeu elétrons, né? Então, se a gente cortar o fio terra, ela vai acabar ficando com uma carga positiva, porque durante o processo de indução, na presença do fio terra, da ligação à Terra, a esfera acabou perdendo elétrons, né? Então, se eu afastar o indutor, eu consegui eletrizar essa esfera positivamente. Então, uma observação que eu já vi várias questões cobrando é, no atrito, que foi o primeiro caso que a gente aprendeu, quando a gente esfrega dois corpos um no outro, um ganha e outro perde elétrons. Então, depois do processo, eles vão ficar com cargas de sinais contrários. No contato, que é o segundo caso, quando a gente encosta um corpo carregado em outro corpo carregado, eles acabam dividindo essas cargas, se forem idênticos, né? Ou seja, o sinal dos dois corpos das cargas são iguais. E na indução, novamente, o corpo induzido e o corpo indutor, no caso, tem sinais diferentes novamente, né? Vale ressaltar que se, por exemplo, se o indutor, nesse caso, fosse positivamente carregado, aí essa separação de cargas teria acontecido o contrário. Aqui ficariam as cargas negativas e aqui ficariam as cargas positivas. E aí, durante a ligação aqui da Terra, né, do fio terra, os elétrons, ao invés de escoar do objeto para a Terra, teriam escoado da Terra para o objeto, já que aqui estariam as cargas positivas. Então, elas iriam atrair esses elétrons, né? Então, o objeto ficaria carregado negativamente. Então, o contrário do processo que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, essa é a terceira forma de eletrizar um corpo, terceira e última. Então, é atrito, contato e indução. Tá. Um outro objeto muito importante se chama eletroscópio. Tem o eletroscópio de pêndulo, que uma esfera condutora ou isolante conectada a um fiozinho, tá? E tem o eletroscópio de folhas, né? Para que serve o eletroscópio de folhas? Ele serve para identificar se o corpo aproximado dele está ou não está carregado, se tem carga ou se não tem carga. Então, olha só, aqui eu estou mostrando o que é um eletroscópio de folhas. É muito simples de construir um eletroscópio de folhas. Basta você pegar uma garrafa, né, de vidro, né? Pode ser, por exemplo, aqueles frascos de azeitona, coisas do tipo. Um material aqui isolante, então uma rolha de madeira ou de isopor, enfim, algo isolante. Uma esfera
que, por exemplo, se você não tiver uma esfera condutora, você pode pegar um papel alumínio e fazer uma bolinha de papel alumínio. Aí você conecta nessa bolinha de papel alumínio na esfera condutora uma hastezinha, um pedacinho de arame, e aqui embaixo você coloca uma fita de papel alumínio. Tá pronto o seu eletroscópio, né? Em algumas situações eu já fiz esse experimento com os meus alunos, só que em dias muito úmidos esse eletroscópio não funciona muito bem, porque, como eu já havia dito nos slides anteriores aí, ó, acaba acumulando gotículas de água e a gente tenta eletrizar ou alguma coisa do tipo e acaba descarregando. Mas é muito simples e bem legal de fazer. Tá, mas como que o eletroscópio funciona? Então nós temos aqui a esfera condutora, a haste condutora e as folhas também condutoras. Eles estão tudo conectados, ó. E é importantíssimo que essa parte aqui, ó, essa rolha, seja de material isolante. Para quê? Para manter essa haste, a esfera e as folhas não conectadas aqui, ó, para elas, por exemplo, se tiver carregada, não descarregar, ou se tiver descarregada, não carregar, tá? Tá? Como que funciona? Então veja bem, tem duas formas de trabalhar com os eletroscópios, com eles descarregados ou com eles carregados. Primeiro eu vou fazer o exemplo aqui com vocês com o eletroscópio descarregado. Então o eletroscópio está descarregado, ele não tem carga nenhuma, né? Tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, tá? Carga nenhuma em excesso, tá? Tá. Aí o que acontece? Vamos supor que eu aproximei um corpo negativamente carregado. Então o que vai acontecer no eletroscópio? Como o eletroscópio, a esfera, a haste e as folhas são condutores, elas têm uma grande quantidade de elétrons livres. E esses elétrons eles têm mobilidade, eles podem se movimentar em toda essa região aqui, ó. Então o que vai acontecer? Esse corpo negativamente carregado vai expulsar, vai repelir, entre aspas, aí, expulsar entre aspas, tá? Repelir os elétrons aqui da esfera, ou então parte dos elétrons que estavam na esfera acaba escoando lá para as folhas, ficando mais longe possível desse corpo. Carga negativa repele carga negativa. E como as duas folhinhas aqui do eletroscópio ficaram com cargas de mesmo sinal, negativo com negativo se repele. Então essas folhas elas irão se abrir. Então sempre que um corpo carregado se aproximou do eletroscópio, essas folhas aqui se abrem. Então só uma observação. Vamos supor que eu não soubesse que esse corpo está negativamente carregado. Aí eu aproximei ele do eletroscópio e as folhas se abriram. Beleza, as folhas se abriram. Eu só identifiquei que ele está carregado. Mas qual que é a carga? Se a gente não souber, não tem como descobrir. Né? Então só tem como descobrir se o corpo está ou não carregado. Então, por exemplo, se eu tivesse aproximado um corpo neutro, o eletroscópio ficaria com as folhas fechadas. Tá? Agora, uma outra possibilidade é trabalhar com o eletroscópio carregado. Então, tem um tanto de exercício que cobra isso aí. Então, aqui eu tenho o eletroscópio carregado. Então, tem carga positiva em excesso. Então, ele, por algum processo desses três que nós estudamos, ele perdeu elétrons. Beleza. Então, vamos analisar duas situações. Então, eu vou pegar aqui, não tem nenhum corpo em torno dele. Quando eu aproximar um corpo neutro, ele fica do mesmo jeito. Tá. Agora, eu vou trazer um corpo positivamente carregado para perto do eletroscópio. O que vai acontecer com esse objeto positivamente carregado? Carga positiva com carga positiva acaba se repelindo, né? Então, o que vai acontecer? Os elétrons tendem a se aproximar desse corpo positivamente carregado. Então, aqui em cima, ó, ganha parte dos elétrons que estavam aqui embaixo. Então, o que acontece? Aqui fica um pouco menos, né, positivamente carregado, e aqui fica, como perdeu elétrons aqui para cima, ó, acaba que essa haste aqui ela vai ficar mais positivamente carregada. Então, as folhas acabam se abrindo um pouco mais. Então, se o eletroscópio estiver positivamente carregado e a gente aproximar um corpo positivamente carregado, as folhas do eletroscópio acabam se abrindo um pouco mais. E se eu aproximar um corpo negativamente carregado? Aí é o seguinte, os elétrons vão ser repelidos. Então, parte dos elétrons aqui vão passar lá para baixo. Então, se essas hastes ganharem elétrons, acaba que elas vão perder um pouco das cargas positivas em excesso, já que os elétrons vão acabar neutralizando. Então, acaba que as folhas vão se aproximar mais.
Porque o que faz as folhas se afastarem é a quantidade de carga, iguais no caso, né? Então, quanto mais cargas iguais elas tiverem, mais abertas elas ficarão. Então, se eu aproximar um corpo negativo, as folhas se fecham. Então, os exercícios sobre eletroscópios, eles podem cobrar tanto o eletroscópio estando neutro, como foi o exemplo anterior, quanto o eletroscópio carregado, né? É óbvio que, até como exercício aí, vocês podem imaginar um eletroscópio negativamente carregado. Vai ser o inverso do que eu acabei de citar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos a alguns exercícios aqui para a gente fazer juntos. Então, exemplo, um exercício da UFMG de 2008. Durante uma aula de física, o professor Carlos Heitor, nome de novela mexicana, né? Faz a demonstração de eletrostática que se descreve a seguir. Inicialmente, ele aproxima duas esferas metálicas, R e S, está aqui embaixo, eletricamente neutras, ou seja, mesma quantidade de carga positiva e negativa, de uma outra esfera isolante eletricamente carregada com carga negativa. Então, essa esferinha do meio aqui tem excesso de carga negativa. Beleza. E essas duas bolinhas aqui, a R e S, são metálicas, ou seja, possuem elétrons livres. Tá? Como representado na figura 1. Cada uma dessas esferas está apoiada em um suporte isolante. Então, de novo, para que serve o suporte isolante? Para que o corpo, se estiver carregado, permaneça carregado. Se estiver neutro, permaneça neutro. Tá? Em seguida, o professor toca o dedo rapidamente na esfera S, como representado na figura 2. Isso feito, ele afasta a esfera isolante das outras duas esferas, como representado na figura 3. Então, vamos entender os processos. Tá? No primeiro caso, como essa esfera aqui está negativamente carregada e as esferas R e S são condutoras, vai ocorrer indução tanto em R quanto em S. Então, aqui em R, os elétrons vão ser repelidos e vão se acumular na face esquerda da esfera, enquanto a face direita vai ficar com excesso de carga positiva. Então, aconteceu a indução, tá? Mas a esfera continua neutra. Aqui também, os elétrons agora na esfera S vão se acumular na extremidade direita, o mais longe possível da esfera carregada negativamente, e na extremidade esquerda vai ficar um excesso de carga positiva, ou seja, ocorreu indução também. Mas, por enquanto, na figura 1, ambas as esferas, R e S, estão neutras. Quando o professor toca na esfera S, o professor, nós, seres humanos, somos condutores, né? Então, quando o professor encosta, ele vai acabar funcionando como fio terra. Então, se na extremidade esquerda da esfera S tem um excesso de elétrons, eles vão acabar escoando para a Terra. Quando o professor tira a mão da esfera S, ela estava neutra e perdeu elétrons, né? A esfera R estava neutra, ocorreu a indução, mas ela continua neutra, porque ela não ganhou e nem perdeu elétrons durante esse processo. Beleza, depois que o professor fez isso, né, através do contato dele, a esfera S acabou perdendo elétrons, né, ele afasta essa esfera que estava negativamente carregada. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a esfera R vai voltar à configuração inicial, né, ou seja, as cargas se distribuem de forma aleatória, permanecendo neutra, porque ela não ganhou nem perdeu elétrons durante o processo. Já a esfera S, né, vai ter sido carregada positivamente, já que quando o professor toca nela, ela acaba perdendo elétrons. Então, esse experimento, o que ocorreu foi exatamente isso. A esfera R permanecendo neutra e a esfera R se carregando positivamente. Tá? Então, vamos à continuação. Considerando essas informações, é correto afirmar que na situação representada na figura 3. Bom, letra A. A esfera R fica com carga negativa. Falso. A esfera R fica neutra. Então, só pode ser letra C ou letra D. Né? Porque na letra B e na letra E fala que a esfera R fica com carga. Isso não é verdade.
Então a esfera R permanece neutra e S fica com carga negativa. Não, não é. A S fica com carga positiva, conforme nós já discutimos. Então a resposta correta seria a letra D de Deus. A esfera R permanece neutra e a esfera S fica com carga positiva. Então, letra D de Deus. Mais um exercício. Esse exercício aqui até foi cobrado. Eu cobrei esse exercício numa prova se não foi do ano passado, foi do ano retrasado. Considere o corpo metálico representado na figura abaixo. Suponha que a extremidade B do mesmo seja ligado à Terra por meio de um fio condutor. Tá. Descreva o movimento de cargas que ocorrerá em virtude dessa ligação. Desfazendo-se a ligação do objeto metálico com a Terra e afastando seu indutor, responda. Se o corpo metálico ficará eletrizado e com qual sinal? Então, ou seja, indução. Aproximou o corpo positivamente carregado, esse corpo vai separar as cargas. Aqui fica um excesso de elétrons, aqui fica um excesso de carga positiva. O fio terra vai permitir que os elétrons passem, nesse caso, da Terra para essa região, já que essa região tem excesso de carga positiva. Então, ela vai atrair os elétrons da Terra. Se depois de algum momento a gente corta esse fio terra e afasta o indutor, o corpo que estava inicialmente neutro ganhou elétrons da Terra. Então, ele vai acabar se eletrizando negativamente, ou seja, com sinal oposto ao do indutor. Então, é isso. E o último exercício sobre eletroscópio. Uma esfera metálica positivamente carregada é aproximada sem encostar da esfera do eletroscópio. Em qual das seguintes alternativas melhor se representa a configuração das folhas do eletroscópio e suas cargas, enquanto a esfera positiva estiver perto de sua esfera? Beleza, então ele não falou nada de se o eletroscópio estava ou não carregado. Então a gente considera que ele estaria neutro, tá? Então, quando a gente aproximar um corpo positivamente carregado, esse corpo vai acabar atraindo os elétrons, tanto da haste quanto das folhas aqui, para a esfera. Então, a esfera ficaria com um excesso de cargas negativas através da indução. Ou seja, ou vai ser letra C, letra D ou letra E. Como esses elétrons subiram aqui para a esfera, as hastes vão ficar com excesso de carga positiva, né? E acabam se afastando, né? Isso aqui que aconteceu no eletroscópio a gente chama de indução. As cargas estão separadas, mas elas estão na mesma quantidade. Se a gente afasta o indutor, né, o eletroscópio volta às configurações iniciais estando ou continuando a estar neutro, tá? Ou seja, como os elétrons subiram, aqui fica excesso de carga positiva e acaba se afastando. Ou seja, a resposta para essa questão seria a letra C de casa, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, podem mandar por aqui ou lá pelo positivo on, tá? Então, mandem também um feedback aí do que vocês estão achando das aulas, se está dando para entender, enfim. E também, né, gente, recomendando a leitura do livro didático. É muito importante vocês complementarem as aulas com essa leitura. Então, até mais e até a nossa próxima aula.